Fala galera, eu sou Felipe Guimarães do canal Te Levo na Mala e seja bem-vindo a mais um vídeo. Provavelmente quem tá me assistindo não sabe disso aí, mas eu estou fazendo um curso aqui na Espanha para trabalhar com caminhão. E isso quer dizer que a gente imigrou, né? Então quem já é mais velho aqui no canal sabe todo esse processo. Se você não sabe, tem muitos vídeos aqui onde a gente conta um pouco sobre o processo da nossa imigração. A gente dá diversas dicas sobre imigração e já convido que você se inscreva no canal e assista esses vídeos. Mas o vídeo de hoje ele é para responder uma pergunta bem específica. Algumas pessoas nos perguntaram sobre a dificuldade de se alugar um apartamento, uma casa aqui na Espanha. Então eu vou falar com vocês sobre dois grandes obstáculos que você vai enfrentar assim que você chegar aqui na Espanha. Eu acredito que seja um problema a nível europeu, né? Assim que você chegar aqui na Europa, talvez você se depare com essa problemática. Então, bora lá para esse vídeo. Galera, é o seguinte, o primeiro obstáculo que você vai encontrar é a língua, porque assim, o brasileiro sai do Brasil, ele acha que vai chegar aqui na Espanha e que toda a gente le va a entender quando habla em português, pero es muy complicado porque yo te estoy hablando ahora mismo en español y seguramente me vas a entender muy poco. O sea, por mucho que te empeñes en llegar aquí de Brasil y hablar en portuñol con la gente, a lo mejor no te van a entender. Y este obstáculo es muy grande, porque si la gente no te entiende, muy complicado lo tendrás para conseguir um trabalho. Ou seja, se você não fala o idioma deles, é muito difícil que você consiga um trabalho que te pague bem. E muita gente chega aqui achando que se meter um portanholzão, vai todo mundo entender. Lembre-se, é diferente você ir a um restaurante, você ir a uma cafeteria, você ir a um bar e conversar com um garçom que está habituado a receber turistas e conversar com ele em portunhol e ele fazer um esforço para te entender, a você ir a uma empresa, ir a um lugar onde você precisa entender e você precisa ser entendido. As pessoas aqui não fazem o menor esforço para te entender. E eu digo isso com sinceridade. Você pode falar palavras totalmente parecidas. Se você está na rua e você quer saber onde tem uma ótica, ótica aqui se fala óptica, tem um P. E se você falar assim, mira amigo, perdona, estou buscando na ótica, você não falou o P, ele não vai te entender. Ele não vai fazer o mínimo esforço para te entender. Ele simplesmente vai responder, mira, não te entendo, não sei o que queres. E vai embora. Então assim, se você não tiver um mínimo conhecimento do idioma, quando você chegar aqui, você vai ter uma barreira muito grande. E muita gente acaba desistindo, muita gente acaba falando depois que, não deu certo, lá não tem trabalho, é mentira das pessoas, simplesmente porque já chega aqui com essa barreira. Então o que eu te recomendo é, antes de você sair do Brasil, se planeje muito bem, né? Se pergunte, para onde eu quero ir? Quero ir para os Estados Unidos. Pô, então faça um curso de inglês. Eu quero ir para a França, faça um curso de francês. Quero ir para a Espanha, faça um curso de espanhol, porque quando você chegar aqui, se você tiver uma noção do idioma, vai facilitar muito a sua vida. Agora, com relação à moradia, talvez esse vai ser o maior problema que você vai enfrentar, tá? Não vai ser um problema se você fizer como muitos outros brasileiros. Eu tenho lido muitos comentários de pessoas que dizem que chegaram aqui e pagaram um ano de aluguel antecipado. Se você fizer isso, muito provavelmente o dono do apartamento vai fazer um contrato com você, vai receber esse ano de aluguel e se você estiver na casa dele tranquilamente, sem fazer nenhuma bagunça, sem ter nenhuma reclamação, é muito provável que ele renove o contrato com você. Só que a Espanha já tem alguns anos, eu acredito que esse seja um problema muito histórico, que é o seguinte, a Espanha tem muitas leis de proteção para o inquilino e poucas leis de proteção para o proprietário. Então aqui na Espanha existe um problema muito antigo, que são os ocupas, né? O que são os ocupas? São as pessoas que entram dentro dos apartamentos, dentro das casas e não saem. Basicamente é o pessoal do movimento Sem Terra do Brasil, só que dentro das cidades. Eles ocupam o imóvel que está vazio por diversos motivos. Sei lá, eu sou um espanhol, eu tenho a minha casa na cidade e eu tenho uma casa em um pueblo. Essa casa está vazia porque eu só utilizo ela no verão. Então eu posso alugar a casa mensalmente para outra pessoa viver ali. Faço um contrato para ela, só que alguém descobre que a casa está vazia. Essa pessoa entra dentro da casa, ela simplesmente ocupa o espaço e ela não sai mais. E existem algumas leis de proteção. Então, por exemplo, se existe uma família na casa, entrou um homem, uma mulher e crianças, o dono do apartamento não pode tirar as pessoas dali.
Eles não podem retirar as pessoas, mesmo que elas estejam morando ilegalmente. As pessoas vão receber ordem de despejo, a polícia vai conversar com as pessoas, mas é muito raro que a polícia consiga tirar a pessoa de dentro da casa se ela não quiser. Então, assim, as pessoas que têm casas de aluguel, elas estão optando por colocar a casa em imobiliárias, que tem um seguro, né? Existe um seguro que é o seguinte: se eu não me engano, a invasão que aconteça e ela seja remediada antes de que se complete 24 horas, o inquilino, por exemplo, ele poderia entrar no apartamento e tirar as pessoas à força. Ou ele contrata um grupo de seguranças, ele faz alguma coisa, ele pode tirar as pessoas. Só que passados 24 horas, se não tiver sido feito nada, é muito difícil que você consiga tirar as pessoas. Então a gente tem escutado histórias, por exemplo, de pessoas em Madrid que tem uma casa há 15 anos e há 15 anos eles não podem recuperar a casa. Tem gente vivendo lá dentro sem pagar aluguel. Geralmente são pessoas que entram, destrói totalmente o imóvel e o proprietário simplesmente fica na justiça, vendo o que vai ser feito, porque infelizmente a justiça acaba ficando do lado do vagabundo e não do proprietário. Então o que eu quero dizer para vocês? Muitas pessoas que vivem na Espanha e têm propriedades, elas têm optado por colocar as casas na mão de imobiliárias, o que tem dificultado muito, porque para você conseguir uma casa na imobiliária, já adianto, tá, galera? Essas dificuldades, elas ficam muito maiores quando você pretende ir para locais maiores, né? Para grandes metrópoles. Então, Madrid, Barcelona, Valência, Sevilha, Bilbao, São Sebastião, são cidades muito grandes, geralmente aí com população maior do que 500 mil habitantes. Então, assim, as dificuldades, elas aumentam. Então, para você conseguir alugar um imóvel hoje em Madrid, eu já vi, por exemplo, anúncios onde eles pedem o primeiro aluguel e os outros 5 aluguéis, que na verdade é uma fiança. Então vamos supor que você vai entrar em um apartamento que custa 1.500 euros. A gente está falando de 1.500, 3.000, 4.500, 6.000, 7.500 euros só de fiança mais o aluguel, o que daria um total de 9.000 euros. É muito difícil que a pessoa que esteja precisando alugar um apartamento, ela consiga dispor desse valor assim de imediato. Então, nas grandes cidades, o maior obstáculo hoje é esse, sem contar que eles estão exigindo um contrato indefinido. O que é um contrato indefinido? Uma vez que você é contratado por uma empresa na Espanha, ela pode te oferecer um contrato temporário, que existe um início e um término, ou seja, você vai começar o contrato no dia 1º de setembro e no dia 31 de dezembro acaba o contrato. Isso está estabelecido por lei. Ou ele pode dar um contrato de maneira indefinida, ou seja, você entra para trabalhar e não existe final do contrato. Você só vai sair da empresa se você quiser ou se você fizer alguma cagada e o seu chefe te mandar embora. Esse contrato está sendo exigido para que você consiga alugar um apartamento, sem contar que eles exigem pelo menos 3 meses de antiguidade e exigem que você apresente as 3 últimas nóminas, né? Então, assim como no Brasil, o seu aluguel ele não pode superar mais do que 30% do valor que você ganha. Então, se o seu salário é 1.500 euros, o seu aluguel não pode ser superior, por exemplo, a 500 euros. O correto seria que ele fosse de 450. Só que é impossível você conseguir alugar um apartamento aqui nas grandes cidades por 500 euros. Então as pessoas estão imigrando, né? Mesmo dentro das grandes cidades, as pessoas estão indo para o interior, o que tem feito com que o interior acabe ficando cada vez mais caro. Então, para vocês terem uma ideia, a cidade que a gente mora hoje, que é Miranda de Ebro, há 2 anos atrás, um apartamento como que a gente mora, que são 4 quartos, uma sacada, tem uma sala mais ou menos grande, tem uma cozinha razoavelmente boa, bem equipada, você encontrava por 400 euros. Hoje você não consegue encontrar um apartamento lá na cidade, nesse mesmo padrão, por menos de 750, 800 euros. Então aumentou muito o preço. A gente está falando de uma cidade de 30 mil habitantes. Então, para você encontrar aluguel mais barato, você tem que ir para a cidade ainda menor. Então você vai falar, a gente está falando de cidades com 5.000, 3.500, 200 habitantes. São cidades bem pequenas que têm uma infraestrutura mais precária, porque você não vai ter um centro de saúde que possa atender tudo que você precisa, você não vai ter um supermercado perto de você, você talvez não vai ter shopping, você não vai ter muitas regalias que você tem em uma cidade um pouco maior. Mas essa é a solução que as pessoas têm encontrado para conseguir alugar um apartamento. Então, assim, os 2 maiores obstáculos que você vai encontrar quando você chegar na Espanha, o primeiro vai ser o idioma, que
você já sabe, na verdade, vai ser para qualquer país. E o segundo hoje, especificamente aqui na Europa, é a questão da moradia. Tá muito complicado de se alugar um imóvel. Eu não vou dizer para vocês, inclusive eu pensei em colocar como título do vídeo, né? Está impossível se alugar na Espanha, mas não é que seja impossível, está muito complicado. Se você não estiver muito bem preparado, existe a possibilidade de que, infelizmente, você acabe tendo muita dor de cabeça. Conheço pessoas que levaram 3, 4 meses para conseguir alugar um quarto. Então, para alugar um apartamento, a situação acaba sendo um pouco mais precária, tá? E aí entra de novo o que eu falei para vocês. São pessoas que acabam negociando com a imobiliária, por exemplo, e falam, olha, eu estou indo morar com a minha família na Espanha, eu já tenho um trabalho em vista, mas eu não tenho nenhum tipo de nómina ainda, não consigo apresentar nenhum holerite, porque eu não recebi nada, mas eu estou disposto a pagar 1 ano de aluguel antecipado. Então a imobiliária vai entrar em contato com o dono, vai falar da sua proposta e talvez eles aceitem. Não é sempre que isso acontece. Outra dica que eu dou para vocês é o seguinte: eu já li muitas histórias de pessoas que saíram do Brasil tendo tudo combinado com alguém aqui na Espanha para alugar um apartamento. Eu sei que o que eu vou falar para vocês parece idiotice, mas acontece muito. A pessoa faz um depósito para um brasileiro, para um cubano, para um boliviano, para um espanhol em uma conta internacional, e esse cara diz, olha, quando você chegar aqui o seu apartamento vai estar reservado. Ele encontra um anúncio fake na internet, conversa com a pessoa, faz todos os trâmites, todos os pagamentos, e quando ele chega aqui, não existe essa casa, tá? Eu falo isso porque não é somente pessoas lá de fora que caem nesses golpes, tem muita gente aqui dentro da Espanha que cai nisso, né? Você entra no Facebook, você vê que tem lá uma foto de um cara com os filhos, a esposa, tipo uma família feliz, né? Família de comercial de margarina. E você entra em contato com ele, ele coloca que tem um apartamento, que está disponível, ele coloca o endereço, cara, é tudo muito real. Então assim, quando você vai na cidade, você sabe qual é o prédio, você consegue ver o apartamento, tem fotos do apartamento, porque isso é muito fácil de conseguir. Você consegue as fotos de um apartamento em qualquer site de imobiliária. Você vai lá printando, coloca as fotos como se fossem sua e você combina com a pessoa. Como a pessoa está desesperada para conseguir o apartamento, o cara fala, olha, eu tenho uma pessoa que está quase fechando esse aluguel. Se você quiser que eu reserve para você, deposita para mim 100 euros. É um valor muito baixo para o cara que está desesperado, ele paga 100 euros só para reservar o apartamento. E aí quando você entra em contato com o cara para você ir até lá ver o imóvel, não existe, o cara simplesmente desaparece. Então assim, eu coloquei o valor dos 100 euros aqui bem baixo, tá? Porque geralmente o pessoal pede 700, 800 euros e aí você acaba caindo num golpe. Então, muito cuidado. Galerinha, basicamente essa conversa que eu tenho pra falar pra vocês, os 2 maiores obstáculos que vocês vão encontrar são esses. Se você tem alguma dúvida, né, sobre imigração, já coloca, por favor, aqui nos comentários. Ah, e lembrando, tá? Tudo isso que eu tenho passado pra vocês são para pessoas que têm toda a documentação regular. Ou seja, eu não estou falando sobre dificuldade de uma pessoa ilegal não, tá? São pessoas legais, muitas vezes pessoas que já estão trabalhando, que já têm um histórico financeiro e mesmo assim essas pessoas enfrentam dificuldades. Agora você imagina o seguinte, se essa pessoa chega aqui como turista, ela permanece no país de maneira ilegal, é muito mais complicado para ela conseguir qualquer coisa. Lembrando que para você conseguir ser alguém aqui na Espanha, você precisa do seu empadronamento e você só consegue sim empadronar se você estiver morando em algum lugar e tiver um contrato no seu nome ou no nome de uma terceira pessoa que te autoriza a fazer isso. Em algum momento eu posso explicar para vocês o que é o empadronamento, mas basicamente é o registro do seu nome em um determinado lugar. E a partir dele, conta-se o período que você está na Espanha, legal ou ilegal, né? Então, para quem está legal, conta-se a partir do momento que você foi empadronado. Daquele momento, até 2 anos depois, você já pode solicitar a sua cidadania espanhola, se você ficou esse período de maneira legal. Para quem está ilegal, conta-se do momento do empadronamento até 2 anos ou 3 anos depois, para você conseguir pedir um arraigo social ou um arraigo profissional, que basicamente seria você pedir para o governo te dar uma permissão de residência e trabalho, porque você já está aqui há muitos anos e agora você pode ter a possibilidade de trabalhar legalmente. Mas isso é conteúdo para outro vídeo, espero que vocês tenham gostado. Já curta esse vídeo e se inscreva no canal e mande ele para os seus amigos que talvez tenham essa dúvida, né? Será que é fácil alugar um apartamento na Espanha? A resposta é não, não é fácil e está cada vez mais difícil. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.